Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais e saudamo-vos para recapitular convosco a última lição deste trimestre, a lição 13, e o título desta lição é muito significativo, o triunfo do amor de Deus. E aqui podemos falar de um triunfo absolutamente definitivo, porque os últimos acontecimentos retratados no livro do Apocalipse e que nós iremos rever nesta lição, pois bem, conduzem-nos ao epílogo final do grande conflito. Portanto, o grande conflito irá terminar para todo o sempre, mas terminará com a certeza absoluta perante todo o universo que o amor de Deus foi incomensurável, fez tudo o que esteve ao seu alcance para salvar todos quantos fossem possível salvar, e que aqueles que não se salvaram por culpa exclusiva deles. Portanto, será realmente um momento extraordinário na história do universo. Pois bem, conto mais uma vez com o meu querido irmão José Eloy, a quem vou pedir que possa orar para que o Espírito Santo nos oriente, pois sem a sua orientação nada somos. Que o Senhor nos oriente. Irmão, desde já, ora então connosco. Vamos lá, irmãos. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado pela vida e a saúde que nos vais dando, e muito obrigado também pelo amor que colocas no nosso coração para com a Tua Palavra. Amém, Senhor. E o desejo que colocas dentro de nós de partilhar com outros aquilo que Tu nos ensinas, Senhor. É verdade, Senhor. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo, uma vez mais, esteja com o pastor Paulo Cordeiro, comigo e com aqueles que irão escutar esta lição, que irão ouvir, e que nós possamos aprender ou relembrar aquilo que já sabemos. Amém. E que isso nos possa fortalecer para a Tua vinda, ou para descermos à sepultura em paz, preparados para a ressurreição. Amém. Ou que possamos estar preparados para a Tua vinda, Senhor, Amém. sem passar pela morte. Prepara o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter, Senhor, pensamentos, sentimentos, palavras, ações, para que um dia possamos habitar contigo na nova terra e possamos viver com os anjos e com os santos de todas as eras e com os habitantes de outros mundos. Amém, Senhor. Ajuda-nos a alcançar esta vida eterna, querido Pai, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Ok, então nós temos a última lição, e esta lição, portanto, conduz-nos, como não podia deixar de ser, portanto, ao final do livro do Apocalipse, ao final da história humana, como a conhecemos. Aliás, já é depois da história humana, já é após o milénio. Aliás, vamos falar do milénio também durante esta lição. Irmão, em que medida, eu vou começar com esta pergunta, em que medida é que realmente o amor de Deus podemos dizer que triunfará e triunfará completamente? Bom, isto tem várias respostas, pois, não é? Claro, várias respostas possíveis. Mas o amor de Deus triunfará, pois vai triunfar. Porquê? Porque apesar da raça humana ter sido enganada por Lúcifer e a maioria se perder, Jesus ainda conseguirá salvar um grande número de pessoas. Desde Adão e Eva é muita gente, serão milhões. Então Jesus conseguirá ainda salvar um grande número da raça humana desde Adão e Eva, e que estarão salvos, estarão na nova terra. Então eu acho que isso é uma grande vitória para Deus, porque se Deus tivesse desistido de salvar a raça humana, ninguém se salvava, não é? Claramente. Se Deus simplesmente tivesse desistido e dissesse assim, não, eu não vou abdicar da minha posição que tenho aqui no céu, das honras que tenho, para viver uma vida num corpo humano e sofrer, portanto, o que ele realmente sofreu aqui na Terra, ele poderia ter recusado isso tudo, ele é o rei do universo, não é? Ele teria toda a legitimidade para o fazer. Toda a legitimidade para o fazer, e no entanto Jesus amou a raça humana a tal ponto que decidiu, mesmo não conseguindo salvar toda a raça humana, ele decidiu fazer esse sacrifício, porque mesmo assim muitos milhões seriam salvos, não é? Então, o amor de Deus acaba por triunfar. Triunfa também de outra maneira. E já agora, irmão, permite-me só dizer, e se ele não conseguiu salvar toda a raça humana, não é por culpa dele, é por culpa, é por culpa dos humanos. Exatamente. Porque se fosse pela vontade dele, todos salvariam. Todos salvariam. Porquê? Porque o sacrifício que ele fez na cruz era suficiente para salvar todo o ser humano que já vive neste planeta. Ou seja, a carga de pecado que Jesus levou na cruz foi total, foi completa. Correto. Então, o pecado de todo o ser humano estava sobre Jesus Cristo.
Daí a grande angústia, a grande treva, o grande fardo que estava sobre ele, que lhe partiu o coração, e ele morreu, não é? Morreu não morreu da morte de cruz, porque os crucificados ficavam na cruz durante vários dias, e ele morreu realmente devido ao peso do pecado, do fardo do pecado que estava em cima dele, e ao sentimento da separação do Pai, não é? Isso quebrou-lhe o coração. Mas eu ia dizer, a outra vitória, o outro triunfo do amor de Deus é que Jesus conseguiu, quando eu digo Jesus, é Jesus e o Pai, não é? Eles ambos trabalham neste sentido, com este objetivo. É o triunfo de Jesus de conseguir retirar da mente dos seres que habitam outros mundos criados por Deus qualquer dúvida sobre o caráter de Deus. É verdade. Então, eles ficaram com dúvida devido à apostasia, à rebelião de Satanás no céu, e essa dúvida desaparece por completo. Ou seja, eles veem que Deus é amor, que Deus ama, que Deus faz sacrifícios para salvar as suas criaturas se for necessário. Então, o triunfo do amor é sobre a raça humana, aqueles que salvam, é sobre os mundos não caídos, que tiram qualquer dúvida, e é sobre os próprios anjos, os 2/3 que ficaram fiéis, portanto, no céu, mas que ficaram sempre com aquela dúvida. O triunfo do amor de Deus também é sobre os anjos, porque eles permanecerão fiéis para toda a eternidade, e não haverá qualquer hipótese de nenhum deles, que presentemente vive, portanto, venha novamente a ter algum pensamento de dúvida sobre o governo de Deus, sobre a lei de Deus, sobre o caráter de Deus. Então, isso tudo, Jesus consegue fazer esse trabalho nos anjos, nos mundos não caídos e na raça humana, aqueles que forem salvos. Portanto, o amor de Deus triunfa, todos verão que realmente Deus é amor. Exato. E ao ponto, é um amor muito para além daquilo que eles imaginavam antes de surgir a rebelião de Satanás. Muito bem. Porque a ideia que eles tinham do amor de Deus era uma. Mas depois desta rebelião toda, da história da salvação, depois de tudo isto, depois destes 6.000 anos, ou de 7.000 anos, porque ainda há um trabalho a ser feito no céu durante 1000 anos. Certo. Depois de tudo estar completado, ao fim de 7.000 anos, eles realmente compreendem que o amor de Deus vai muito para além daquilo que eles imaginavam antes de surgir a rebelião no céu. Muito bem. Muito bem. Ou seja, o amor de Deus adquiriu uma profundidade, uma altura que não era vista, que nunca foi vista anteriormente por todos os seres criados. Muito bem. Isso é uma grande vitória para Deus, isso é um grande triunfo para Deus. Sem dúvida. Somente a rebelião de Lúcifer permitiu, portanto, alcançar este nível de compreensão sobre o grande amor de Deus. E o universo ficará seguro por toda a eternidade. Amém. Glória a Deus. Nós temos textos sagrados que dizem que os próprios anjos são mantidos na sua fidelidade para com Deus ao observarem a cruz. Os próprios anjos, que a gente pensa que são seres, portanto, seres num estado espiritual tal que é impossível eles caírem, é impossível pecarem. Não é, tanto que um terço pecou, um terço foi expulso do céu, Satanás, ele próprio pecou. Portanto, não é impossível seres santos pecarem, tem que haver sempre uma ligação constante com Deus. Isso. Em mente, em pensamentos, sentimentos, tem que haver uma ligação. Se não houver essa ligação, mesmo seres santos pecam. Então é assim, o triunfo de Deus é sobre a raça humana, sobre os anjos, sobre o mundo, os mundos não caídos, não é? Perfeito. Então, eu acho que nós pensamos nisto. Muito mas obrigado. Haverá mais respostas, irmão. Claro. Não, mas essas eu creio que são as respostas mais abrangentes, portanto, que abrangem, dão-nos uma visão de conjunto que é maior, que é mais grandiosa. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, irmão. Então, nós vamos agora detalhar um bocadinho mais e vamos ver que este é um assunto que fala aqui nas lições de domingo e segunda, é um assunto que eu analisei muito a fundo quando eu era estudante de teologia, porque uma vez fui confrontado com algo que me levou, que me estimulou, lá está, muitas vezes os problemas ou os questionamentos que surgem em nós mesmos ou através de outras pessoas, nos levam às vezes a aprofundar mais. E este assunto para mim ficou muito, muito claro na minha mente. E qual é o assunto? É que nós, aqueles que estão com Deus, quando eu digo nós, estou a falar daqueles que estão do lado de Deus, assim como eu quero estar, e aqueles que nos ouvem, certamente que sim também, nós podemos e devemos ter esta certeza de que podemos ter esperança no tempo de angústia. Porquê? Precisamente porque a presença de Deus não se afastará de nós.
eu sei que, e já me confrontei com irmãos e irmãs, e reparem, eu não vou dizer isto como crítica, porque eu próprio já passei por lá, e portanto, se tivesse que criticar, então em primeiro lugar teria que me criticar a mim próprio, e passei por lá, porquê? Porque existem frases, sobretudo nos escritos de Ellen White, que dizem, e isso não é só Ellen White que diz, a própria Bíblia o testifica, e eu posso provar isso pela Bíblia, de que vai haver um tempo em que o Espírito Santo se retirará da terra, ok? E como é que nós podemos provar isso? Pois bem, Jesus disse, Mateus 24, 37 a 39, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. E o que é que aconteceu nos dias de Noé? Pois bem, antes do acontecimento previsto, que era o dilúvio, que iria destruir toda a terra, e destruiu, antes do dilúvio vir, o que é que iria acontecer? O Espírito Santo não mais agiria no ser humano. Isso está escrito aonde? Está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 3, e eu vou ler esse texto. Então, aí em Gênesis 6.3, com 120 anos de antecedência, o Senhor fez uma previsão. Qual foi essa previsão? Eu vou ler, Gênesis 6.3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Quando diz aqui os seus dias serão 120 anos, é o tempo de graça que Deus daria à humanidade daquele tempo, até vir o juízo na forma de um dilúvio. E veio, ok? Então, diz aqui, disse o Senhor, através de Noé, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Eu pergunto-vos, quando o Senhor finalmente, através de um anjo, mandou fechar a porta da arca, vocês acham que valeria a pena o Espírito Santo continuar a contender com aqueles que ficaram fora da arca? É evidente que não. Então o Espírito Santo retirou-se. Retirou-se de quem? De toda a geração antediluviana, mas excepto de Noé e da sua família que estavam dentro da arca. Então reparem, assim como foi nos dias de Noé, disse Jesus, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, antes da vinda do Filho do Homem, o Senhor também irá retirar o seu Espírito Santo da terra, e é aqui que alguns cometeram o erro, e eu próprio, de pensar que o Espírito Santo se retira de todos, incluindo dos seus filhos. Não. Assim como o Espírito Santo não se retirou de Noé e da sua família que estavam dentro da arca, o Senhor não retirará o seu Espírito Santo do povo de Deus que estará, portanto, a viver sobre a terra, quando? No tempo da angústia, ou seja, depois de ele, Cristo, ter terminado o seu ministério de intercessão no santuário celestial. Porque quando nós falamos do fim do tempo da graça, o que é que quer dizer o fim do tempo da graça? É o tempo a partir do qual o Senhor não intercede mais como nosso intercessor no santuário celestial. E, portanto, a graça não está mais disponível à humanidade. Portanto, quem está salvo, quem está perdido estará perdido para sempre, ok? Então, volto a dizer, o Espírito Santo retirar-se-á da terra sim, mas dos ímpios apenas, não dos justos. Claro que os justos são em minoria, em grande minoria, relativamente àqueles que habitarão na terra nessa altura, mas não se retirará dos justos. Portanto, quando aqui é dito esperança no tempo de angústia, podemos, repito, e devemos ter essa esperança. Porquê? Porque o Senhor estará connosco. Aliás, Jesus não disse que estaria connosco todos os dias, até quando? Até ao fim do tempo da graça? Não, até à consumação do século. Estão a ver? E existem outros textos, aliás, existem muitos textos que falam, e estes aqui mencionados, portanto, são apenas alguns, que mostram, portanto, que o Senhor estará com o seu povo nesse tempo de angústia. Irmão, deixo agora que o irmão possa acrescentar algo mais, e depois eu poderei ler também alguns versículos, se o irmão também quiser ler, possa ler. Sim. Mas, basicamente, a razão ou a lógica de ser desta esperança no tempo de angústia, que é o título da lição de domingo, é porque, repito, podemos e devemos ter esperança no tempo de angústia, porque o Senhor continuará a estar com o seu povo, apesar de Cristo finalizar o seu ministério como intercessor no santuário celestial. Correto? É assim, irmão? Exatamente, é isso mesmo, corretíssimo. Portanto, aqueles que estiverem vivos e que, se nós ainda estivermos vivos e passarmos por isto, nós vamos nos lembrar destas lições que estamos a estudar. E convém lembrar. Convém lembrar. E vamos nos lembrar disto que agora acabamos de aprender, não é? Aliás, o Espírito Santo nos ajudará a lembrar, melhor dito. Exatamente, é isso mesmo. O Espírito Santo vai ter um trabalho a fazer nesta altura, porque vai ser uma época muito difícil, de facto. É muito difícil porque nós vamos pensar que vamos estar cercados de todos os lados, não é? E pensamos que nós vamos mesmo perecer e
Alguns conhecerão melhor as profecias e os acontecimentos dos últimos dias, eles terão a noção de onde estão, sabem que já terá terminado o tempo da graça, que já não chegam a morrer. Alguns terão a noção, mas mesmo assim a angústia vai ser muito grande, porque conforme é descrito, portanto os ímpios cercarão o povo de Deus e procurarão matá-los, não é? Então, o tempo de angústia é um tempo que decorre desde que Jesus termina o seu trabalho como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque no santuário celestial, até que ele aparece nas nuvens do céu, até à sua segunda vinda. Durante este tempo de angústia, as 7 últimas pragas estarão a cair, as 7 últimas pragas mencionadas em Apocalipse 16. Isso. E inserido neste grande tempo de angústia, portanto, está um outro tempo de angústia que durará menos tempo do que o tempo de angústia. Então, o tempo de angústia, desde que Jesus termina o seu trabalho no santuário celestial até à segunda vinda de Jesus. E dentro deste tempo, nós sabemos que quando Jesus sai do santuário celestial, as pragas começam a cair, as 7 últimas pragas, não é? Quando as pragas começam a cair, depois delas já estarem a cair, não é? Então, o mundo inteiro vai determinar ou vai decidir que esses teimosos que ainda observam o sábado do 7º dia devem ser mortos. Isso. Devem ser exterminados da terra para que Deus fique satisfeito e as pragas terminem. Eu creio, se me permite, irmão, eu creio que bastará a primeira praga para que os ímpios fiquem logo fora de si. Aliás, eles já estão fora de si, não é? Porque o Espírito Santo retirou-se deles e, portanto, eles são completamente controlados por espíritos demoníacos. E, portanto, quando eles receberem a primeira praga, que são chagas, não é? Que são úlceras, não é? Eles ficarão tão furiosos que acharão que isso é devido à maldição de Deus, mas por causa dos outros, não é por causa deles. Pensam que o problema está com os outros. Quais outros? Aqueles que eles apelidaram e apelidam da seita dos observadores do sábado. Então eles acham que a forma de retirar os juízos de Deus da terra, porque eles vão reconhecer que é um juízo de Deus sobre a terra, e eles acham, equivocadamente, claro, que a única forma de poder retirar os juízos de Deus sobre a terra é de destruir a odiada seita, ok? Então vão planear um decreto de morte para erradicar essa seita, mas vão planear e nesse planeamento vão decidir qual o dia em que esse decreto de morte há de ser executado. E curiosamente, se forem ao livro de Esther, irmãos, hão de ver que o decreto de morte que surgiu também contra o povo de Deus, o povo judeu, no tempo de Esther, ele foi planeado no dia 13 do primeiro mês e só deveria ser executado no dia 13 do 12º mês. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Vai sair o decreto de morte. O decreto de morte, repito, será a consequência, a meu ver, da primeira praga, portanto que os ímpios ficam furiosos, não é? Então eles vão decretar, mas o decretar não quer dizer que vão logo tentar pôr esse decreto em ação, não, vai haver um tempo, eles vão dizer em tal prazo vamos executar, e portanto até lá vão-se organizar para que quando chegue esse dia, digamos o dia D, eles possam, digamos, cair em cima dessa odiada seita para eles, não é? O que acontecerá, já agora, revelando já aquilo que irá acontecer, é que no dia em que o decreto de morte estiver para ser executado, será, como foi nos dias de Esther, um dia de livramento para o povo de Deus. Ok? Desculpa ter adiantado. Não, isso foi muito bom, irmão. Foi muito bom. Se bem que a ideia que eu tenho, portanto, ao analisar os escritos que nós temos do Espírito de Profecia de Ellen White, não será logo na primeira praga. Portanto, a ideia que eu tenho ao estudar é que as pragas cairão, algumas cairão, e, portanto, e só depois de caírem várias, e, portanto, que eu não tenho a certeza absoluta, portanto, é que eles decidirão então fazer o decreto de morte. Não é logo com a primeira praga. Há vários textos que dizem depois dos ímpios estarem a sofrer os efeitos das pragas, então eles decidirão fazer o tal decreto de morte. Ela não é numa linguagem muito simples, ela diz assim: muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos ao sofrer o efeito das pragas. Foi uma cena de terrível aflição. Pais estavam amargamente a exprobrar os seus filhos e filhas,
filhos a seus pais, irmãos a suas irmãs, irmãs a seus irmãos. Altos clamores de pranto eram ouvidos de todos os lados. Fostes tu que me impediste de receber a verdade, que me veria salvo desta hora terrível. O povo voltava-se para os seus pastores, com ódio atroz, e também revoltava-se contra eles. Vocês não nos avisaram. Vocês disseram-nos que o mundo inteiro iria converter-se. E vocês clamaram paz, paz, para acalmarem todo o temor. Vocês não nos falaram. Isto, os ímpios que dirão aos pastores. Certo. Da cristandade. Sim. Não nos falaste a respeito desta hora. E aqueles que nos avisaram a tal respeito declaraste serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Os pastores não escaparam da ira de Deus. O seu sofrimento foi 10 vezes maior do que o do seu povo durante as pragas. E depois a seguir ela diz, vi os santos deixarem as cidades e vilas e reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos davam-lhes alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. Vi então os principais homens da terra consultando-se entre si, e Satanás e os seus anjos ocupados em redor deles. Vi um escrito, exemplares do qual foram espalhados pelas diferentes partes da terra, dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para depois de certo tempo, o tal tempo que o irmão, portanto, foi buscar o exemplo do livro de Esther, Mardoqueu, dando liberdade ao povo para depois de certo tempo matar os santos, a menos que estes renunciassem à sua fé, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana. Então, durante as 7 últimas pragas, portanto, haverá uma ocasião que estarão tão saturados de sofrer que Satanás inculcará na mente deles a ideia de que realmente os que guardam o sábado é que são os causadores das pragas e farão o decreto de morte. Quanto a mim, embora eu não tenha uma certeza absoluta, é assim, o decreto de morte para mim, mas pronto, não é uma certeza porque eu ainda não estudei os textos todos sobre esta questão, portanto eu preciso estudar. Está aqui, portanto, aparece aqui mais ou menos por altura da sexta praga. Da sexta praga, mas como digo, não é uma certeza, porque quando diz aqui no capítulo 16 e no versículo 14, do versículo 13 e no versículo 14, eu vi sair da boca do dragão, da besta, e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demónios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de juntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E depois no 16 diz, e os ajuntaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Okay? Então, eu penso que aqui, pela análise dos textos que eu fiz até agora, parece-me, mas sem uma certeza absoluta, parece-me que o decreto de morte será feito nesta ocasião. Portanto, por ocasião, da sexta praga. E, portanto, porque eles reúnem-se, os reis do mundo inteiro reúnem-se para tomar uma decisão. E a batalha do Armagedon começa exatamente, portanto, com a tentativa de Satanás exterminar por completo o povo de Deus, e depois Jesus intervém durante a 7ª praga. Jesus intervém durante a 7ª praga e acaba com esta batalha do Armagedon e livra o seu povo com a 7ª praga. É quando se ouve a voz do Pai, libertando os santos, o povo de Deus. Mas, como eu ia dizer no início, dentro do período do tempo de angústia, entre o início das pragas e a segunda vinda de Jesus, há um tempo mais curto dentro deste tempo maior do tempo de angústia, que é chamado o tempo da angústia de Jacó. Correto. Todos nós adventistas sabemos isto, é só para relembrar. Então, o tempo da angústia de Jacó começa com o decreto de morte, e o decreto de morte começa depois das pragas já terem começado a cair. Certo. A primeira, a segunda, a terceira e muito provavelmente a quarta e a quinta. Aliás, podemos dizer que o fim do tempo da graça está entre 2 decretos. O decreto dominical, que antecede o fim do tempo da graça, e o decreto de morte, que já sairá após ter terminado o tempo da graça. Exatamente, após as pragas começarem a cair, não é? Então, o tempo da angústia de Jacó, que está inserido aqui na lição do domingo, portanto, termina antes de Jesus aparecer nas nuvens do céu. Ou seja, o tempo da angústia de Jacó, que é aquele sofrimento que o povo de Deus sente porque sabe que vai ser morto, há um decreto de morte. Os ímpios até se querem adiantar ao dia do decreto e procuram matar o povo de Deus. Não é? Isso provocará uma angústia muito, muito grande no povo de Deus. Então, e depois a voz do Pai põe fim a esse tempo de angústia. Quando é que se ouve a voz do Pai pondo fim ao tempo da angústia de Jacó? É no dia marcado no decreto. Isso. Ou seja, o decreto marca um dia, o povo de Deus sofre até lá, porque sabe que no dia tal, do mês tal, portanto, eles vão ser mortos,
e todo o povo vai ter liberdade para matar o povo de Deus, não é? Vai ser assim uma coisa, se acontecesse, seria assim uma mortandade semelhante ao dia de São Bartolomeu que ocorreu em França. Ou pior. Exatamente, porque o massacre de São Bartolomeu começou numa noite, não é? E aquilo prolongou-se depois vários dias. Então, o povo, os ímpios, os habitantes da Terra vão procurar dar numa noite um golpe geral, certo, para se verem livres dos adventistas. Com a diferença, o irmão... Repara, o exemplo está bem escolhido, porque a noite de São Bartolomeu foi um acontecimento absolutamente horrível. Só que enquanto esse acontecimento ficou, digamos, foi confinado à França, agora no tempo do fim é ao planeta inteiro, não é? Exatamente, exatamente. Então, é marcado uma data, irmãos, quando começa o tempo da angústia de Jacó, o povo de Deus sabe qual é a data, porque eles sabem, ouvem o decreto, não é? Então, no dia exato para se executar o decreto de morte, no dia exato, muito Deus bem. Intervém. Isso. Não é Cristo, não é Cristo. Cristo aparece mais tarde nas nuvens do céu. É o Pai que intervém. É a voz de Deus que intervém. E neste momento, Cristo ainda não está à vista, a sua segunda vinda ainda não se vê no céu, não há o sinal do Filho do Homem, que é a tal nuvem que vem acompanhada com os anjos, não é? Então, no dia marcado no decreto de morte, o Pai intervém e termina toda esta batalha do Armagedon, termina esta guerra horrível contra o povo de Deus, porque isto é a nível planetário, isto é em todas as nações. Claro. Isto vai ser na Europa, na África, na Ásia, nas Américas, isto vai ser em todo o lado, o decreto de morte naquele dia. Então todo o mundo vai estar preparado para esse dia para matar o povo de Deus. Portanto, agora, isto vai ser uma batalha a nível universal, não é? O irmão referiu muito bem que, pronto, e eu não posso deixar também de dizer que, pronto, há certamente detalhes que nos podem passar ao lado, que nós podemos não perceber, porque a profecia revela, digamos, os grandes acontecimentos, as grandes linhas de orientação, não é? Não pormenoriza ao detalhe, não é? E claro, há aqui um certo campo em que nós podemos especular um pouco, e a minha especulação, digo bem, a minha especulação, e agora vou apresentar o meu pensamento, é o seguinte: quando eu olho para o livro de Esther, e há pouco eu mencionei, mas agora eu vou ler aqui, portanto é no capítulo 3 de Esther, nos versículos 12 e 13, já agora, venho um bocadinho antes, no versículo 8 diz assim: Então disse Amã ao rei Assuero: Existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Acho muito interessante isto, porque aquilo que aconteceu aqui, que é aqui denunciado por Amã, é ipsis verbi aquilo que irá acontecer no tempo do fim. Isso, é exatamente. Porque reparem, eu vou ler outra vez: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, e agora vamos dizer, portanto, existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias, entre todas as nações do mundo inteiro, um povo, ou seja, o povo de Deus estará espalhado em todas as nações do mundo inteiro, e esse povo, que é o povo de Deus, tem leis que são diferentes das leis de todos os povos, porque haverá leis universais, não é, que todas as nações aceitaram, exatamente. Mas as leis do povo de Deus são diferentes, e são diferentes porquê? Porque o povo de Deus é que criou essas leis? Não, simplesmente porque o povo de Deus aceita na íntegra as leis de Deus. Correto? Então diz assim: então são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei. Pois não, o povo de Deus não cumprirá as leis dos povos, das nações. Porquê? Por uma razão muito simples, é que essas leis vão contra as leis de Deus. E pela nossa fidelidade e lealdade a Deus não podemos harmonizar-nos com as leis das nações. Está claro este ponto? Então, diz Amã ainda: pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Então, esta será a razão, este será o motivo, a motivação que levará os ímpios, reunidos em concílio entre eles, a dizerem ou a apresentarem o motivo ou a justificação para pôr o povo de Deus à morte. Porque o povo de Deus é rebelde, vão ser considerados rebeldes. Quer dizer, eles é que são rebeldes às leis de Deus, mas depois vem que a rebelião está do lado do povo de Deus. Estão a ver? Portanto, os ímpios invertem sempre tudo, assim como Satanás inverte, chama ao bem mal e ao mal bem, ok? Está claro? Então, o que é que acontece? Agora ele faz esta sugestão, este Amã, que é claramente uma figura ímpia por excelência, ele agora faz uma indicação ao rei, versículo 9 de Esther 3, diz assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos.
Então, no tempo do fim, também haverá alguém que terá a ideia de dizer, não, temos que decretar que este povo tem que ser morto, porque não podemos mais tolerar essa gente, que é uma gente imbecil, terrível, não obedece às leis das nações, nós estamos todos de acordo entre nós, e eles não estão, portanto, eles estão fora do baralho, não é? E estamos mesmo, graças a Deus, não é? E estamos, agora, não é porque não queiramos estar em sintonia com outros, não, simplesmente nós colocamos a sintonia com os outros sob a prioridade de que, em primeiro lugar, temos de estar em sintonia com Deus. Está claro? Ok? Agora, só ir ao detalhe. No versículo 12, então, diz assim, chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, olhem esta data, dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Amã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei. Este sátrapas faz lembrar... esta palavra aparece no livro de Daniel, no capítulo 6, portanto já no tempo do Império Medo-Persa, ok? Aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Já nesta altura se tinham cuidado de escrever em várias línguas para que todos pudessem entender, e eu acredito que no tempo do fim este decreto também sairá em várias línguas, em inglês, francês, português, enfim, quase nas línguas todas do mundo. Em nome do rei Assuero se escreveu e com o anel do rei se selou. Versículo 13, enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, já havia correios naquela época, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez, ou seja, era um golpe certeiro, de uma só vez, de vez, a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia. Em que dia? No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Então, o decreto foi feito quando? No dia 13 do primeiro mês. Quando é que deveria ser executado? No dia 13 do 12º mês. Entre o dia 13 do primeiro mês e o dia 13 do 12º mês, quantos meses passam? 11 meses. A minha pergunta, atenção, é apenas uma especulação da minha parte. A minha pergunta será que no tempo do fim haverá também 11 meses como houve no tempo de Esther? É muito possível, é muito possível. Eu não estou a afirmar, atenção, que não me interpretem mal. Eu não estou a afirmar. Eu estou a pegar num facto bíblico, e o facto é, no tempo de Esther, repito, no tempo de Esther, não é no tempo do fim, no tempo de Esther, houve um interlúdio de 11 meses, desde que o decreto foi feito até o decreto ser executado. 11 meses, isto é facto, isto é factual, ok? Agora, o que é especulação da minha parte é, será que, eu não afirmo, eu apenas ponho a questão, será que no tempo do fim haverá também 11 meses? Se assim for, repito bem, se assim for, pode não ser, e aquilo que o irmão José Eloy disse tem toda a legitimidade também para ser assim, mas se for assim, então reparem, como existe um texto em Apocalipse 18 que diz que o tempo que as pragas cairão é um dia, e um dia em Prússia é um ano, então desses 12 meses que é um ano, 11 meses é desde que o decreto de morte sai até ser o tempo de libertação do povo de Deus, porque quando o decreto estivesse para ser executado, como foi no tempo de Esther, será o tempo de libertação. Então, sobra apenas um mês. E eu, na minha especulação, repito, especulação, eu divido esse mês em duas partes, portanto em 15 dias, e ponho 15 dias desde que termina o tempo da graça até sair o decreto de morte, e os outros 15 dias desde o dia da libertação até à segunda vinda de Cristo. E curiosamente, o tempo de 15 dias é apresentado no livro do Apocalipse sob a imagem de meia hora profética, que é 15 dias. Estou a perceber. Portanto, será que isto se conjuga tudo? Pode ser. Pode não ser, portanto eu admito as duas hipóteses claramente e portanto não estou aqui a ser dogmático em nada, estou apenas a apresentar uma hipótese, está bom? Claramente? Ok. Agora, o irmão diz que pode algumas, porque segundo ele é no White, não é? Isso não vou contestar, obviamente, não é? Portanto que já terão caído algumas pragas. Pode ser, pode ser porque também. Se os irmãos lerem, se nós lermos atentamente o capítulo do conflito dos séculos, baseado até apenas nisso, mesmo sem ir buscar outros escritos, outros manuscritos, cartas que ela escreveu sobre o assunto, mesmo só baseado no conflito dos séculos, por exemplo, se vocês lerem, se os irmãos lerem o capítulo 39, se os irmãos lerem atentamente o capítulo 39, os irmãos vão perceber que o decreto de morte surge já depois das pragas terem começado a sair.
E ela até, reparem, ela até fala aqui, por Bom, exemplo, que o decreto de morte sai depois das pragas, isso é factual, isso não, não há... não é logo na primeira, não é logo Ok, a seguir à primeira, ok, porque ela descreve, por exemplo, ela descreve as chagas, ela descreve o mar a transformar-se em sangue, os rios em sangue, ela fala no sol, a abrasar os homens com grande calor, que no fundo é a quarta praga, e só depois disso tudo, só depois dela dizer até à praga do sol, que é a quarta praga, só depois destas pragas ela diz assim, estas pragas não são universais, e só depois na folha seguinte do livro Grande Conflito, é que eles então têm a ideia de fazer o decreto de morte. ok. Portanto, o irmão Então, diz que é o capítulo 39, correto? é o 39. O tempo da angústia. Mas existe, mas existem, portanto, é outros textos, não é? Não, ela fala aqui também logo no início, antes das pragas até começarem a cair, ela até fala aqui no decreto de morte. Leiam com atenção o capítulo 39. Ok. Fica a dica e é importante. Exatamente. É muito importante. Eu já li várias vezes, mas olha, provavelmente vou ter que ler novamente e ver isto melhor. Mas pronto, de qualquer Pronto, modo, exatamente, é para irmãos, ver, isto é um vermos detalhe melhor. e, portanto, obviamente que, Exatamente. portanto, Então, eu sou o primeiro a admitir que sobre estes detalhes, portanto, não nós devemos estamos ser... sempre a aprender, e nós estamos sempre a aprender e a exatamente. estudar, estamos sempre mas pronto, isto, digo, não é apenas a única informação que nós temos sobre o assunto, não é só aqui, ela está espalhada ao longo portanto, em todos os escritos de Ellen White, não é? Então, a maneira de nós compreendermos será, portanto, buscarmos tudo o que existe sobre o assunto e compormos o puzzle, não é? Mas, bom, mas então nós estávamos a dizer que o povo de Deus irá sofrer porque os ímpios, os habitantes da terra, procurarão matar o povo de Deus no tal dia marcado no decreto, e no dia marcado no decreto Deus intervém. E Deus Sim. intervém precisamente com a sétima praga, está bem? E isso é ponto assente, isso que o irmão disse, isso é ponto assente, isso não há dúvidas. Portanto, a última das 7 últimas pragas, de Apocalipse 16, Deus intervém com o seu poder e termina o tempo da angústia de Jacó, Certo. Eles são libertos e pouco depois aparece, e é nessa altura até que o pai diz o dia e a hora da vinda de Jesus. Isso. E é nessa altura quando termina o tempo da angústia de Jacó, e então pouco depois, eles já sabem o dia e a hora, pouco depois então aparece Jesus nas nuvens do céu, dá-se então a ressurreição geral de todos os salvos, desde Adão e Eva, e são todos levados para o céu, não é? Aqui a lição de domingo diz-nos que, portanto, aliás, nós nem temos muito tempo para ler. Já agora, irmão, se me permite, há também uma sequência de eventos, e isso é muito claro no capítulo 40 do livro O Grande Conflito, e o título deste capítulo é A Libertação do Povo de Deus, e eu estou com esta última edição da publicadora Servir, portanto, do Grande Conflito, e aqui na página 440 diz assim: abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E aqui ela está a citar Daniel 12:2. Esta é a ressurreição parcial ou especial de que nós já falámos um dia, uma vez no passado, e diz assim: todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Até mesmo aqueles que o mataram, e aqui é uma referência a Apocalipse 1:7, os que troçaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo, ressuscitam para o contemplarem na sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Atenção, esta ressurreição parcial ou especial ocorrerá antes, sublinho, antes da segunda vinda de Cristo. Aqui não é especulação, atenção. Aqui é facto, ok? E mais à frente, portanto, estou na página 440, na página 442, diz assim: a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. Isto já depois da ressurreição parcial ter ocorrido. E se a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, o que é que isso pressupõe? Que Jesus ainda não veio. Nem há qualquer sinal de que ele está para vir ainda. Sinal visível, atenção. E diz assim, portanto, eu vou repetir: a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com o seu povo.
Tal como estrondos do mais forte trovão, as suas palavras ecoam por toda a terra. Quais palavras? As palavras anunciando ou declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. O Israel de Deus, quem é o Israel de Deus? É o povo de Deus, obviamente, que é fiel aos seus mandamentos e a Jesus. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Têm o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, porque não suportam ver a glória e a alegria, a felicidade estampada no rosto do povo de Deus. E quando se pronuncia a bênção sobre os que honraram Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Só depois disto, repito, é que, agora vem o parágrafo seguinte, surge então, no Oriente, uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. Então, qual é a sequência dos acontecimentos que eu acabei de descrever? Vou começar pelo fim. Vai haver a segunda vinda de Cristo, cujo primeiro sinal visível é, portanto, uma pequena nuvem negra no Oriente que surge e que é aproximadamente do tamanho da mão de um homem, ok? Essa vinda de Cristo, esse primeiro sinal visível da vinda de Cristo, é precedido, não sabemos exatamente quanto tempo antes, mas é precedido da voz de Deus que será ouvida em todo o céu, em toda a terra, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. E este evento de Deus declarar o dia e a hora da vinda de Jesus é precedido pela ressurreição especial. E na ressurreição especial ressuscitam quer justos, quer ímpios. Os ímpios são aqueles que, portanto, crucificaram, portanto, a Jesus e também os mais acérrimos inimigos da sua verdade e do seu povo ao longo dos séculos. Estes são os ímpios. Da parte dos justos, quem são os justos que ressuscitam? Aqueles que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo. Ora, quando é que a mensagem do terceiro anjo começou a ser pregada? Por volta de 1844. Então quer dizer que aquela bem-aventurança especial que está em Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os mortos que desde agora, sublinho, desde agora morrem no Senhor, essa bem-aventurança é uma bem-aventurança para aqueles que morrem desde agora quando? Desde agora em que as três mensagens angélicas começaram a ser pregadas. Estão a entender a lógica? Então, qual é a bem-aventurança que é dada sobre esses? É que esses irão ressuscitar para verem a vinda de Jesus. Isso, exatamente, corretamente. Okay? Então, o povo de Deus que tem acalentado a esperança desde 1844 de estarem vivos, e quantas gerações não houve já de cristãos adventistas que acreditaram poderem estarem vivos quando Jesus vier. Pois bem, a verdade é que estarão mesmo vivos. Porquê? Porque mesmo que tenham morrido, mesmo que tenham descido ao pó da terra, irão ressuscitar antes da vinda de Cristo, vão ouvir já com os seus ouvidos, porque estarão vivos, a voz de Deus no céu anunciando o dia e a hora da vinda do seu Filho, e depois começam a ver o tal pequeno sinal do tamanho da mão de um homem, uma nuvem negra no Oriente, que indica, portanto, é o primeiro sinal visível da aproximação da vinda de Cristo. Então, amigos, isto é algo fabuloso, e nós, se soubermos isto, se interiorizarmos isto na nossa mente, se estivermos vivos, como o irmão disse há pouco e muito bem, a gente não sabe, nenhum de nós sabe, não é evidente, o nosso dia da nossa morte pode chegar bem antes, não é? Ou não, enfim, Deus saberá, nós não sabemos, não é? Ainda bem que não sabemos. Então, para aqueles que estarão vivos e que souberem isto dá-lhes-á esperança, portanto, na volta de Jesus em breve. Então, eles passarão pelo tempo de angústia, será um tempo de angústia, sim, mas essa angústia será mitigada por estas certezas que eles têm no seu coração. Isso. É isso mesmo. Agora, como já tínhamos falado, é muito importante a preparação para este tempo de angústia. Claro, que nós vamos passar, não é? Evidente. Porque não nos podemos limitar a esperar e pronto, e que vamos passar por isso. Não, porque a Bíblia é muito clara e diz-nos que, olha, até neste capítulo, o capítulo 39 diz: agora, enquanto o nosso sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento. Isso. O nosso Salvador poderia ser levado a ceder ao poder da tentação. E depois mais abaixo diz: não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. É o tal versículo bíblico que diz, portanto, o filho o príncipe deste mundo aproxima-se e nada tem em mim, São João 14:30. E Ellen White comenta isto e diz:
tinha guardado os mandamentos do seu pai e não havia em Jesus pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Esta é a condição em que tem de se encontrar aqueles que passarão pelo tempo de angústia. Então, se nem por um pensamento Jesus cedia à tentação e ele era perfeito, então diz que esta é a condição em que tem que se encontrar os que subsistiram no tempo de angústia. Portanto, isto é extremamente importante, nós termos esta noção. E depois a seguir diz, é nesta vida que temos que afastar de nós o pecado. Então, há uma preparação a ser feita para este tempo de angústia e a angústia de Jacó também, não é? Então, aliás, olhem, o nosso comentário do Espírito de Profecia, que acompanha a lição, até diz, portanto, realmente diz algo muito interessante na página 90, e que diz assim: o tempo da graça é o período concedido a todos a fim de se prepararem para o dia de Deus. Se alguém negligenciar a preparação e não levar a sério as fiéis advertências dadas, ficará sem desculpa. A luta fervorosa, perseverante de Jacó com o anjo deve ser um exemplo para os cristãos. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e determinado. Isso. Todos os que desejarem a bênção de Deus, como Jacó, e se apegarem às promessas como ele fez, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, terão êxito como ele teve. Há tão pouco exercício da verdadeira fé, tão pouco peso da verdade em muitos profetas crentes, porque são indolentes nas coisas espirituais. Não estão dispostos a esforçar-se, a negar o eu, a angustiar-se diante de Deus e a orar longa e fervorosamente para obter as bênçãos, e por isso não as obtêm. Essa fé que sobrevirá, essa fé que sobreviverá durante o tempo da angústia ou da tribulação, deve ser diariamente exercitado agora, hoje. Aqueles que não fizerem um esforço vigoroso agora para exercer fé perseverante, estarão inteiramente despreparados para exercer a fé que os capacitará a resistir no tempo da provação, ou seja, no tempo da angústia. Então, está na página 90. É muito importante nós termos esta noção. E existe aqui também um outro texto pequenininho que diz assim: a verdadeira fé, o tipo de fé que nós vamos ter que ter durante este tempo de angústia em que nós vamos ser perseguidos, não é? A verdadeira fé apreende, agarra e reclama a bênção prometida antes que esta se realize e a experimentemos. Devemos, pela fé, enviar as nossas petições para dentro do segundo véu do santuário celestial, o lugar santíssimo, e fazer com que a nossa fé se apodere da bênção prometida e a reclame como sendo nossa. Em tudo quanto em oração pedir, disse Cristo, crede que recebestes e assim será convosco. Isto é fé, diz Ellen White, e fé pura. O quê? O crer que recebemos a bênção mesmo antes que a vejamos. Quando as densas nuvens de trevas parecem parar sobre o nosso espírito, a nossa mente, é o momento para fazer com que a fé viva penetre essas trevas e disperse as nuvens. A verdadeira fé baseia-se nas promessas contidas na palavra de Deus, e apenas aqueles que obedecem a essa palavra, àquilo que Deus diz, aqueles que obedecem à vontade de Deus, podem reclamar as suas gloriosas promessas. Então, lembram-se que o povo de Deus dos últimos dias, é aquele que terá a fé de Jesus. É assim, este é o tipo de fé que Jesus tinha e que nós vamos ter que ter em breve. Então, aliás, já poderíamos ter hoje, não é? Mas estamos tão atrasados na nossa preparação. Mas este é o tipo de fé que nós vamos ter que ter, não é? E obviamente, para podermos chegar a esse tempo com essa fé bem vigorosa, temos que a exercitar agora já. Hoje, não é? Exatamente, não é esperar que venha o tempo não, e só... Não vai resultar, não dá mesmo. Não vai. Aliás, já falámos isto em várias ocasiões no passado. Exatamente. Ok, irmão, vamos avançar para as... Então, que temos que ter... desculpa, ainda estava a ler. Um êxito no tempo da angústia. Muito bem. Passando para segunda-feira, nós temos então a esperança na volta de Jesus. O que é que isto quer dizer? Quando nós passarmos pelo tempo da angústia, e o tempo da angústia de Jacó inserido dentro do tempo da angústia, nós vamos ter que ter sempre no nosso coração, nessa altura, a certeza, na nossa mente, no nosso coração, de que Jesus está prestes a voltar. Certo. Porque assim, não faz sentido nós estarmos a aguentar o tempo da angústia se nós tivermos a noção de que Jesus está mesmo a vir, aguentemos só um pouquinho mais. Jesus está prestes a aparecer. Então é essa fé, essa esperança na segunda vinda de Jesus que nós vamos ter que ter se estivermos vivos durante o tempo da angústia e da angústia de Jacó. Exato. Isto é extremamente importante, não é?
Aliás, os que passarem por isto sabem isso, Claro. porque aqueles que vão estar vivos e passarem por isto, entretanto, estudaram o Espírito de Profecia, sabem que vão ouvir a voz de Deus, a pôr fim ao tempo da angústia de Jacó, não é? Eles vão ser glorificados, não é? Portanto, eles sabem que nessa altura o Pai vai dizer o dia e a hora da vinda de Jesus, então é só aguentar até esse momento, até ser liberto pela voz de Deus. E aliás, a voz de Deus não é uma voz simplesmente que eles ouvem e a dizer o dia e a hora, é a 7ª praga. Se os irmãos querem ter uma noção do que vai acontecer ao planeta quando Deus fizer ouvir a sua voz e puser fim ao tempo da angústia de Jacó, leiam a descrição da 7ª praga. A Terra vai ficar num caos. Exato. A Terra vai ficar num caos. Já começou a estar no início do tempo de angústia, no início das pragas, já começou a estar. Isso. Mas quando cair a 7ª praga, irmãos, É... o planeta vai ser completamente arrasado. As cidades caem, as cidades e vilas caem, não há nenhum edifício que vai ficar de pé. Isso. As montanhas vão sair do seu lugar, as ilhas vão sair do seu lugar, o oceano vai inundar a Terra em muitas zonas. Vai haver erupções vulcânicas, a lava vai sair em erupção vulcânica de muitos sítios, de muitas montanhas, para derrubar cidades e locais. Portanto, vai ser o caos total. Toda a Terra, digamos, se entrará em ebulição. É o caos total. Tudo é o oceano, é a terra, as montanhas, é a lava vulcânica, é a atmosfera com nuvens negras, cai pedras de Saraiva com vários quilos de peso. O que é que resiste a pedras de Saraiva com tantos quilos de peso, conforme diz a 7ª praga? Vai ficar tudo partido, tudo destruído. E sabe, irmão, há um salmo, que é o Salmo 46, que até Ellen White diz que é um salmo muito apropriado para aqueles que viverão no tempo de angústia, e eu gostaria de ler, porque ele descreve exatamente isso que o irmão acabou de escrever, e diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Cá está, a terra se transtorna. Completamente. E os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, e isto vai acontecer. Por exemplo, há um texto, e eu faço aqui uma pausa, há um texto no livro do profeta Naum, que é daqueles profetas chamados profetas menores, não é? Que estão no final do Antigo Testamento. E no livro do profeta Naum, no capítulo 1, nos versículos 5 e 6, diz assim: os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. E agora, no versículo 6, são feitas estas perguntas: quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? E esta questão aqui, que está em Naum 1,6, repito, faz lembrar uma outra questão muito idêntica a esta, que aparece em Apocalipse no capítulo 6 e no versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, eu vejo que este texto de 1:6, portanto, tem tudo a ver com os acontecimentos do tempo do fim. Sim. Então diz assim: a sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Precisamente porque as rochas e as montanhas estão a mover e a derribar, por isso é que os ímpios dirão, à luz de Apocalipse 6,16, caí sobre nós, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Ou seja, juntando estes dois textos, qual é então o quadro completo que nós podemos ter? Os ímpios não clamarão aos montes e aos outeiros para cair sobre eles, porque lhes dá, digamos, lhes passa essa ideia simplesmente pela mente. Não, é como eles veem os montes e os rochedos já a cair. É como se eles dissessem, em vez de eles caírem num sítio qualquer, que caiam sobre nós, que assim nós, pronto, já morremos e, portanto, já não temos que suportar esta angústia de estar a ver Deus a vir. Estão a ver? Portanto, é esta a ideia. Então, voltando lá ao Salmo 46, o que é que diz o Salmo 46? Portanto, fala exatamente deste período de grande comoção no planeta Terra, não é? Portanto, é a Terra inteira que está em comoção, não é? Então, apesar disso, portanto, volto a ler o versículo 3, ainda que as águas rujam, e agora estou a ler noutra versão, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, e agora reparem, de repente a cena muda aqui completamente na descrição do salmista, e ele diz, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Ou seja, o que é que ele está a fazer aqui o salmista? Está a pedir ao povo de Deus para que pela fé, quando estiver a viver no meio desta confusão toda, ponha a sua fé aonde? Lá,
no Isso céu. mesmo. Exatamente. Onde há o rio de correntes que alegram a cidade de Deus. Isso. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. E agora ele volta ao relato da condição da terra, versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Cá está, a terra se derreteu. Portanto, é a terra completamente em choque. E agora repare o que diz o versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, no meio do tempo de angústia, cá está, este é um dos textos, há outros que mostram que Deus estará com o seu povo durante este tempo de angústia. E é essa a razão pela qual, porque há pouco ouvindo a sua descrição, muitos se poderiam perguntar, puxa, mas se o mundo ficará tão transtornado, como é que o povo de Deus se sentirá? Pois bem, o povo de Deus sente-se consolado, porque a presença de Deus está com eles. O Consolador, que é o Espírito Santo, está com o seu povo. Agora, os ímpios estão num terror indescritível. E terror indescritível. Um terror indescritível. E tal como Noé foi protegido dentro da arca, Noé e a sua família foram protegidos dentro do meio tranquilos, calmos. Do dilúvio. Porque o dilúvio, irmãos, não foi apenas chuva a cair. Há muitas pessoas que pensam que foi só chuva a cair durante 40 dias. Não, foi água a irromper das profundezas da terra. A água irrompeu com uma força extraordinária de debaixo do chão e arrancou penedos com toneladas para cima para a atmosfera, que depois caíram sobre a terra e formaram crateras e buracos. As montanhas saíram do sítio, a terra tremeu. Portanto, a terra foi completamente abalada. Foi a água de cima e foi também a água que irrompeu e partiu a superfície da terra. Isso, não é? Isso. E então, a arca foi guardada, Noé e a sua família foram preservados no meio daquilo tudo. No fim, o povo de Deus, espalhado pela terra, estará em grupos, guardado também no meio dessa catástrofe mundial. Isso mesmo. Aliás, mais uma vez emprego aqui o paralelismo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Ou seja, o mesmo cataclismo que foi o dilúvio será um cataclismo que precederá a segunda vinda de Cristo. Estão a ver? Isso. São guardados pelos anjos. Não esquece, o povo do Senhor espalhado pela terra vai ser guardado pelos anjos, que estará, portanto, em grupos. Então, a esperança da segunda vinda de Jesus, portanto, conforme nós vemos nestes versículos todos, que os irmãos depois irão ler com mais atenção em casa, isto é importantíssimo, termos esta esperança no nosso coração. Sem dúvida. A nossa mente vai estar aí, nessa altura. Isso, tem que estar. Ai de nós estar aí, não é? Que não esteja. Ok, irmão, vamos passar então para as lições de terça e quarta. Eu digo terça e quarta porque ambas as lições de terça e quarta falam do milénio, só que a lição de terça fala do milénio na terra e a lição de quarta do milénio no céu, onde o povo redimido contemplará, portanto, o juízo que Deus fez. Ok? Vamos começar pelo milénio na terra. Como é que estará a condição na terra? Já vimos, o irmão... Como consequência das 7 últimas pragas, e em especial da 7ª e última praga, a terra ficará neste estado de caos que nós já descrevemos. Num estado caótico. Num estado mesmo caótico. Aliás, eu posso-vos... irmão, leia o texto de Jeremias 4, que vem aqui na lição de terça, portanto, Jeremias 4, 23 a 26, depois 25 a 33 também. Vamos ler estes textos que fazem parte da lição e são muito importantes. Isso. Portanto... Então... Se quiser, eu posso já ler, depois o irmão leu... Sim, irmão, para pouparmos algum tempo. Ok, então, Jeremias 4, 23 a 26, observei a terra, observei como o profeta viu em visão, claro, observei a terra e eis que estava assolada e vazia, e os céus e não tinham a sua luz, isto já durante o milénio. Observei os montes e eis que estavam tremendo. Bom, isto aqui faz lembrar um bocadinho o que aconteceu antes do início do milénio. E todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem nenhum havia. Isto já, portanto, após o início do milénio. E que todas as aves do céu tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Aquilo que o irmão José Eloy há pouco disse, que todas as cidades cairão, onde é que está escrito? Está aqui. Portanto, Jeremias 4, 26. Agora, irmão, leia, por favor, o texto de Jeremias 25, 33. E as cidades cairão também está descrito durante a 7ª praga. Também. 16, não é? Exatamente. As cidades das nações cairão. Exatamente. Então, agora o versículo... portanto, capítulo 25 de Jeremias, versículo 33. Exatamente. Então, o 33... Ok.
Sim, os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma à outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Este é um dos versículos que Ellen White utiliza quando descreve a terra durante o milénio, no conflito dos séculos. Já Aliás, agora, não quem esqueçam serão... de ler o capítulo 39, 40, 41 e 42 do conflito dos séculos que acompanha esta lição. Quem serão estes mortos do Senhor? Não são aqueles mortos que morreram do Senhor, serão mortos provocados pelo Senhor. É assim Pela que deve ira ser... de Deus sobre eles. Exatamente, é assim que deve ser entendido. Isso. Quem são estes mortos? São os ímpios que estarão vivos quando Cristo vier Isso. e que serão mortos. E eles são tantos, são a esmagadora maioria da população Espalhados mundial, pela terra. que portanto ficam espalhados por toda a terra, portanto não serão sepultados e, como diz aqui na minha versão, serão como estrume sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra, ok? Exatamente. E eu digo que são os ímpios terra. que estarão vivos, porque os ímpios que estarão mortos não irão ressuscitar, ok? Isso. Como sabemos, portanto, estes são os ímpios que estarão vivos e que serão todos destruídos e, portanto, ficarão como estrume sobre a face da terra. Portanto, isto será, convenhamos, isto será um quadro desolador, tremendo, horrível. É um quadro desolador, porque entretanto os ímpios também se matam uns aos outros. Exatamente. É assim, quando eles percebem Eles que foram enganados, ficam furiosos uns contra os outros. Foram enganados pelos pastores da cristandade, eles viram-se todos uns contra os outros e matam-se uns aos outros, e diz que a terra parece coberta de sangue, não é? Ou seja, há vários fatores que vão contribuir para este caos que vai ser visível no planeta Terra em toda a sua superfície. Então, verdade. Conclusão. E já agora, irmão, curiosamente, depois deste versículo que é de Jeremias, portanto 25, 33, surge o versículo a seguir, o 34, e o 34 fala dos pastores. Cá está a relação, portanto, entre aqueles que morreram, ou irão morrer, não é? Destruídos pela ira do Senhor, e os pastores. E diz aqui, uivai, pastores, e clamai, e rebolai-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um vaso precioso. E versículo 35, e não haverá fugida para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Ou seja, o que é que os textos aqui indicam? Que há uma clara ligação entre os mortos do Senhor, que ficarão espalhados pela face da terra, e os pastores. O irmão referiu muito bem que pastores são estes, pastores da cristandade, de todas as igrejas que se afirmam ser cristãs. Será que haverá pastores da Igreja Adventista? Infelizmente sim, não serão todos, obviamente, mas haverá alguns que estarão nesta condição, não é? Sim, portanto, eu acredito nisso. Isto é óbvio, não é? Depois, em Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 24, Isaías capítulo 24, e nos versículos 1, 3 e 5 diz assim: eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. Quando é que isto acontecerá? Pois bem, exatamente no início do milénio. Versículo 3: de todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. Versículo 4: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Isto um pouco antes. E agora no versículo 5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. E fizeram mesmo isso. Obrigaram o mundo inteiro a santificar o domingo, contrariamente à lei de Deus. Contrariamente à lei de Deus. E o versículo 6 ainda diz: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Estes poucos homens restarão, fala do remanescente que será salvo. Ok? Portanto, então, esta será a aparência da Terra é como se tivesse caído várias bombas atómicas em várias partes do mundo. Os irmãos já com certeza viram imagens de Hiroshima e Nagasaki após a queda da bomba atómica, não é? No final da Segunda Guerra Mundial. Essas imagens são semelhantes ao aspecto que a Terra irá ter durante os 1000 anos, enquanto o povo de Deus está no céu, na casa do Pai. Exatamente. Então, quem ficará vivo aqui na Terra? Ninguém, excepto Satanás e seus anjos. Excepto Satanás e seus anjos. Não haverá formas de vida, nem vida animal, exatamente. Nem vida vegetal, não ficará nada. O planeta, quem olhar para ele de cima, será como ficou Hiroshima e Nagasaki após a bomba atómica. Isso mesmo. Aqui ficará Satanás e seus anjos durante 1000 anos para pensar e meditar no fruto do seu governo aqui na Terra. Exatamente. Tudo isto é fruto do seu governo aqui na Terra, claro. Não é? Porque os irmãos sabem que assim que Jesus saiu do santuário celestial,
o Espírito Santo vai retirar-se do planeta, como Isso. o pastor disse ao princípio muito bem. E o que é que vai acontecer? Quando o Espírito Santo se retira, Satanás tem completo domínio e controle sobre os habitantes da Terra. Exatamente. Quando Satanás tiver completo domínio sobre os habitantes da Terra, este mundo vai se engalfinhar. Isso, é mesmo o termo. Vão se engalfinhar as nações umas com as outras e finalmente vão acontecer cenas de guerra e de conflitos entre as nações. Ou seja, o tempo que antecede a segunda vinda de Cristo vai ser uma mistura de muita coisa. Isso. Provocado por Satanás, ele Isso. próprio, que ele gosta de guerra, gosta de confusão, gosta de Gosta de por outro destruição. lado, quer destruir o povo de Deus, então arranja maneira de coligar as nações e a cristandade para perseguir e matar o povo de Deus. Depois, Deus castiga a cristandade com as 7 últimas pragas. Deus castiga e termina a batalha do Armagedom com a sétima praga das 7 Apocalipse 16. E, portanto, imaginem como é que a Terra vai ficar, não é? É assim que fica durante 1000 anos, sem vida humana e animal. A única forma de vida que aqui ficará é presa. Satanás ficará preso aqui a este planeta, não terá permissão para abandonar o planeta para ir, portanto, dialogar com os habitantes. Aliás, já não tem essa permissão desde a morte de Cristo na cruz. Ele tem essa permissão, eles é que já não o ouvem, ou seja, já não o escutam. Portanto, não, em Apocalipse 12, irmão, aí fica claro que quando veio a salvação... Ele já não vai porque sabe que não o escutam. Eles não querem conversar com ele. É nesse sentido. Ele desarraigou-se das afeições do coração dos habitantes. Isso é verdade, mas eu até vou mais longe dizendo que, repare, e eu baseio isso naquele texto de Apocalipse 12, 10, que diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação. Quando é que veio a salvação? Quando Jesus morreu na cruz. Daí Jesus ter dito: está consumado. Está consumado o quê? Está consumado o plano da salvação, não é? Isso. Da parte que Cristo tinha que executar, não é? Depois seria a aplicação dos méritos de Cristo a cada um, não é? Que é aquilo que ele faz no santuário celestial. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Foi expulso de onde? Foi expulso do céu e dos lugares celestiais. Por isso é que os seres celestiais exclamam no versículo 12: por isso festejai aos céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, os seres celestiais regozijam-se porque não mais têm que ouvir as acusações do inimigo, que ia lá, como nós vemos no caso do livro de Jó, que ele foi lá para acusar Jó, não é? E agora, Satanás ficou limitado a este planeta, ficou confinado a este planeta, e daqui não pode sair. Agora, como ele está confinado, ele fica como um leão furioso, não é? Sabendo que está confinado, e portanto ele agora exerce todo o seu poder, toda a sua cólera, toda a sua ira sobre os habitantes da Terra, porque não pode mais exercer a sua influência sobre os habitantes de outros mundos. Eu digo de outros mundos porque aqui no versículo 12, e eu vou chamar a atenção para este detalhe, diz: por isso festejai aos céus, plural, e vós, plural, os que neles, plural, habitais, plural. Então há vários sítios habitados nos céus, universo. Isso. Muito claro? Bem, isso mesmo, exatamente. No entanto, Apocalipse capítulo 20, versículo 3, diz que somente agora é que ele é preso a este planeta. Isso. Só agora é que ele é preso a este planeta, ou seja, mas ele não aqui sai é uma prisão circunstancial, porque ele não tem mais ninguém para tentar, nem mesmo no planeta. Pois, não tem ninguém a quem tentar, então é uma prisão que não tem ninguém a quem tentar. Os outros mundos também já o deixaram de ouvir quando foi a crucifixão de Cristo. Os outros planetas habitados, os próprios anjos deixaram de conversar com ele, não querem conversas absolutamente. E agora, aqui, portanto, ele fica, mesmo que ele queira, mesmo que ele quisesse sair deste planeta para ir a outros mundos e expor novamente as suas ideias, ele está preso. O versículo 3 diz que ele está preso este mundo durante 1000 anos. Está preso durante 1000 anos. Exatamente. Então, agora, enquanto ele e os seus demónios nesta terra, portanto, a pensar e a refletir, e vão ter que refletir muito. Isso. E eu às vezes até penso, como é que será a vida durante esse milénio nesta terra dos demónios? Isso eu estava a pensar um dia destes, quando estava a estudar a lição. Eles vão certamente incomodar uns aos outros, mas vão mesmo. Isso. Mas eles que saturem, o problema é deles. Então, repare, enquanto o diabo e os seus demónios estão nesta terra, o povo de Deus salvo está no céu com o Senhor. E o que é que eles fazem no céu durante esse milénio? Pois bem, é o que diz a lição de quarta-feira, este juízo no milénio. E este juízo serve para quê?
Como diz aqui, e eu vou ler aqui porque acho que esta descrição está muito bem feita, que o pastor Mark Finlay fez, repito, é a lição de quarta, 26 de junho, diz: os redimidos vão compreender as poderosas tentativas de Deus, não foram apenas tentativas, mas foram poderosas tentativas de Deus, para quê? Para salvar cada pessoa que já viveu. Vão entender de novo que todas as pessoas que se perderam estão em falta no céu por causa de quê? Por causa da sua rejeição pessoal de Cristo. Só então, no fim dos 1000 anos, é que Deus traz o juízo final, a segunda morte, que é a eterna destruição sobre os perdidos. Então, durante os 1000 anos, os justos, que estarão no céu redimidos, irão compreender porque é que aqueles que não se salvaram, não se salvaram. Sim. Vão compreender, ou seja, Deus vai abrir tudo diante deles, vai pôr tudo em pratos limpos, vai ser um processo de transparência total, e todos ficarão a compreender, para que não fiquem dúvidas na mente dos redimidos. Ó Senhor, porque é que o meu familiar, o meu amigo, o meu conhecido não se salvou, não é? Para que não fique dúvidas na mente de nenhum dos redimidos, Deus então vai dar um período de 1000 anos, vai dar mais do que tempo, para que todos os casos sejam profundamente e completamente examinados, para ver que Deus deu a possibilidade a todo ser humano que alguma vez viveu neste planeta Terra de salvar. Se não se salvaram foi porque não quiseram. E eu insisto, não quiseram. E isto faz-me lembrar as palavras que Jesus proferiu sobre Jerusalém e que vêm registadas em Mateus 23, em que Jesus fez esta afirmação: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Está em Mateus 23, 37. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então, porquê que o Senhor não conseguiu fazer o que Ele intentava fazer com o seu povo de Jerusalém? Porque eles quê? Porque eles não quiseram. Porquê que o Senhor não salvará os ímpios? Porque eles não quiseram. E Deus não se opõe à vontade, ao livre-arbítrio de cada um. Cada um tem a liberdade de escolha. Ok? Portanto, se Deus não desse essa liberdade de escolha, então ninguém se perderia, porque da vontade de Deus ninguém se perderia, Ele obrigaria todos a salvar-se. Mas aí as pessoas estariam contrariados. E portanto, isso seria um inferno para essas pessoas, o céu, não é? Porque entrariam lá contrariados. Não vai haver contrariações nenhumas. Portanto, aqueles que entrarem, entram de livre e soberana vontade, da sua livre e soberana vontade. Aceitaram de livre vontade associar-se ou unir-se ou fazer aliança com Cristo. Ok? Os outros não quiseram, olha, pior para eles. Óbvio, exatamente. Agora, não é só, portanto, durante esses 1000 anos no céu, os salvos não apenas irão verificar porque é que eles não foram salvos, aqueles que eram conhecidos e amigos e familiares, portanto, porque é que não foram salvos, mas irão também julgar. Não é apenas verificar o porquê, mas eles próprios irão julgar. Onde é que isso está escrito? No versículo 4 do capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz que eles vão julgar, é-lhes dada a autoridade de julgar. Portanto, é efetuado um julgamento dos ímpios feito pelos salvos. Portanto, os salvos serão juízes. Agora, o que é que isso significará na prática? Será que significará que, portanto, os redimidos é que exercerão, portanto, como é que se diz na linguagem jurídica, portanto, a tomada de decisão, digamos, o veredicto? Será que são eles que dão o veredicto? Eu pessoalmente não acredito que são eles que dão o veredicto. Quem dá o veredicto é Deus. Aliás, quando os redimidos chegam ao céu, temos que ser muito, muito claros e transparentes sobre isso. Quando os redimidos chegam ao céu, já está determinado quem é que se salvou, que são aqueles que chegaram ao céu, e quem se perdeu. Quem se perdeu é aqueles que não foram para o céu. E já está determinado, não é? Portanto, não há dúvidas. Agora, o que eu acredito, e aí vou ao encontro daquilo que o irmão disse, o que eu acredito é que já está determinado o veredicto da perdição eterna, da morte eterna para os ímpios, está dado por Deus. Agora, onde é que é o papel então dos redimidos no juízo? Vai ser determinado qual é, digamos, a intensidade da pena que cada um irá sofrer. Sim, eu acredito que, portanto, os redimidos irão participar. Okay? Sim, não sei se o irmão concorda comigo. É isso. É isso. Aliás, há aqui um texto nos comentários que diz: Jesus e os santos remidos
sentam-se sobre tronos e os santos reinam como reis e sacerdotes para Deus. Portanto, os salvos serão sacerdotes durante 1000 anos. Serão sacerdotes, Isso. precisamente porque tem a ver com o destino de seres humanos, não Isso. é? Pronto, E tem a ver Jesus com não o disse destino. que uns serão punidos com muitos açoites e outros com poucos açoites, portanto, essa é que é a intensidade da pena que cada um irá sofrer. Sim, Portanto, uns portanto, sofrerão os mais, santos, não é? é isso, e o texto descreve perfeitamente isso, é nos primeiros escritos na página 290. É. Os irmãos podem ler estas páginas que são muito bonitas. Nem 289, todos 90, 91. deixarão de existir ao mesmo tempo. Ou seja, uns serão queimados mais rapidamente e outros serão queimados mais lentamente. Portanto, é isso que é a intensidade da pena. Sim, Ok? portanto, Na ele prática, não é... os muitos açoites e poucos açoites Sim, consubstanciar-se-á no tempo em que cada um ficará a queimar. exatamente, é isso mesmo. Já agora o texto diz assim, portanto, Se o irmão estiver aí, leia, por favor. os santos reinaram como reis e sacerdotes para Deus, e Cristo, em união com o seu povo, julgou os ímpios, ou julgaram os ímpios mortos, comparando os seus atos com o código da palavra de Deus e decidindo cada caso segundo as obras feitas no corpo. Cá está. Então designaram aos ímpios a parte que deverão sofrer segundo as suas obras. É isso mesmo. E isto foi escrito ao lado do nome de cada pessoa no livro da morte. Satanás também e os seus anjos foram julgados por Jesus, os santos, os salvos. O castigo de Satanás deveria ser muito maior do que o dos outros, porque o seu sofrimento excederia ao deles ao ponto de não haver comparação. Depois de todos aqueles a quem ele enganou tiverem perecido, no tal lago de fogo e enxofre, a que fala Apocalipse, capítulo 20, Satanás deverá ainda viver e sofrer durante muito tempo. É isso. Então, há aqui o tal texto que diz... Mas, irmão, já conseguiram imaginar a fúria que Satanás sente por saber, porque ele sabe, ele conhece isto, por saber que aqueles que irão ser redimidos irão ter nas suas mãos a decisão da pena que ele irá sofrer? Uau! Isto é tremendo. Ou seja, isto é uma humilhação para ele, não é? Se ele, que é um ser de uma natureza superior à nossa, porque é um anjo, e a Bíblia diz-nos no Salmo 8 que nós fomos criados um pouco inferior aos anjos, mesmo no estado perfeito da humanidade, mesmo quando Adão e Eva eram perfeitos, eles eram numa condição inferior aos anjos, ok? Então imagine o que é seres humanos de uma natureza inferior aos anjos, ou seja, a Lúcifer e aos seus demónios, de uma natureza inferior, e um dia estarem numa condição superior e que irão inclusivamente legislar ou decidir sobre a pena que ele irá sofrer, isto deve arrasar por completamente Satanás. Ele fica passado, fica fora de si, não é? Então, estão a imaginar que aquilo que ele quer é o quê? É que nós não façamos parte daqueles que irão salvar. Façamos parte daqueles que irão sofrer a pena com ele. Estão a ver? Portanto, por isso é que ele faz tantos esforços persistentes e perseverantes para levar à destruição e à destruição eterna o maior número de pessoas que ele possa conseguir. Por isso, irmãos, quando nós temos consciência disto, nós deveríamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para nos refugiarmos em Jesus, o nosso Salvador, para ficarmos imunes e ficarmos subtraídos a toda e qualquer influência de Satanás sobre nós. Okay? Porque ele tem um ódio de morte a nós. Um ódio de morte. Quando eu digo a nós, há aqueles que são de Cristo, obviamente. Ok? Dos que não são de Cristo, ele aí está todo contente, esfrega as mãos de contente com esses. Ok, irmão, creio que, não sei se há mais algo que queira dizer aqui sobre o juízo no milénio. Sim, portanto, essencialmente é isso, portanto, os salvos determinarão a pena que cada não salvo deverá sofrer no final dos 1000 anos. O que é que vai acontecer? No fim dos 1000 anos, os ímpios são ressuscitados. Portanto, voltam à vida, Jesus volta para a Terra, digamos, terceira vinda de Jesus, acompanhado de todos os salvos e dos anjos, e os milhões de pessoas que já viveram sobre a Terra desde Adão e Eva, os que não são salvos, ressuscitam. Para quê? Para comparecerem perante o tribunal. Isso. E agora cada um saberá... Deus não vai simplesmente puni-los sem eles saberem porque é que são punidos. Isso não é? Então Deus vai ressuscitá-los, eles vão comparecer perante o tribunal, e nesse tribunal Jesus vai fazer passar uma panorâmica da vida de cada pessoa. Isso. E todos eles vão ver a sua vida, que viveram aqui na Terra.
em pormenor e vão ver tudo aquilo que fizeram de errado, Isso. todas as oportunidades rejeitadas que Deus Isso. lhes deu para serem salvos, não é? Então eles vão ver e vão tomar consciência que realmente a decisão feita por Deus de não os colocar na nova terra é justa. É Eles justo. vão reconhecer que é justa. Exatamente. E vão reconhecer que Deus tem razão. Isso. O próprio Satanás vai reconhecer isso. Isso mesmo. E ver que ele não tinha justificação nenhuma para tudo o quanto fez. Isso. É isso mesmo. E, portanto, depois deles compreenderem que realmente que não havia mais nada que Deus pudesse fazer para os salvar e que eles não estão preparados para viver na nova terra e que Deus vai ter que lhes retirar a existência, Isso. depois deles reconhecerem assim, então desce fogo do céu, conforme diz Apocalipse, não é? Desce fogo do céu, no versículo 9 do capítulo 20, e os consome a todos. Algumas pessoas... E já agora, essa multidão dos ímpios que ressuscitarão após o milénio são descritos aqui em Apocalipse 20 e também no livro de Ezequiel sobre os termos Gog e Magog. Isso, Gog e Magog. Esta expressão Gog e Magog é usada para simbolizar, portanto, Satanás e os perdidos de todas as eras. Não vou entrar em pormenor, mas há uma explicação com base na língua hebraica para explicar o que é que significa Gog e Magog, mas isso pouco importa. Fiquem com esta ideia, portanto, Gog e Magog simbolizam os perdidos de todas as Isso mesmo, nações. Correto. Okay. Na última sua grande luta contra Deus e contra o seu governo. Isso mesmo. Agora, o que é bom nós compreendermos aqui o seguinte, reparem, Satanás e os seus anjos tiveram 1000 anos de repouso para pensarem em tudo o que fizeram. Isso. E era suposto nós pensarmos que uma pessoa que tem tanto tempo para pensar naquilo que fez... Ao fim desse tempo... Era suposto estar arrependido, Isso. estar mudado e desejar até o céu e pedir perdão a Deus e querer ser reintegrado, não é? Era normal que assim acontecesse. Mas porquê é que Deus faz isto? Deus faz isto tudo para que todos os mundos criados, os próprios anjos, vejam que não há mudança no caráter de Satanás. Não. Por mais tempo que se lhe dê, por mais oportunidades que se lhe dê, não há mudança no seu caráter. Isso. Ele não muda. E porquê é que Deus ressuscita novamente os ímpios? Não é? Ao fim dos 1000 anos eles são ressuscitados para comparecerem perante o tribunal, para que todos vejam isso. Para que todos vejam que por mais oportunidades que Deus deu aos ímpios, isso mesmo. Não adianta continuar o tempo, mais 1000 anos, mais 2000 anos, mais... Não adianta. E eu creio que ficará claro diante de todos os redimidos. Então Deus ficará claro diante de todos os redimidos, sim, que a destruição, sim, dos ímpios será um ato absolutamente justo da parte de Deus. Justo, e que não importa, é assim, porque existe a ideia na cabeça das pessoas que, mas se desse mais tempo, talvez se arrependesse, se desse mais uma oportunidade e outra oportunidade, a pessoa com certeza que voltava e que não, isso, Deus faz as coisas de maneira a mostrar que não, por mais oportunidades que Deus dê, portanto já não há mais hipótese de salvação. Exatamente. Tanto que os ímpios ressuscitam com a mesma ideia. E reparem, mas se os ímpios pudessem ver o reino de Deus, a cidade de Deus, se pudessem ver o céu, se pudessem ver, talvez eles mudassem e não quisessem mais a oposição a Deus. Não, eles vão ver a Nova Jerusalém diante deles. Exatamente. O texto diz que eles vão ter a Nova Jerusalém diante deles. E como é que vão reagir? E como é que vão reagir? Quando eles descer do céu na sua terceira vinda, a Nova Jerusalém também vai descer. Isso. E o julgamento dos ímpios será com a Jerusalém diante deles pousada aqui na terra. E como é que eles vão reagir quando virem a Nova Jerusalém? Como é que eles vão reagir ao verem a Nova Jerusalém? Vão querer atacar e conquistar a Nova Jerusalém. Vão querer atacar para tomar posse da Nova Jerusalém e matar todos os que lá estão dentro, não é? E apoderarem-se assim da cidade. Deus faz as coisas de maneira para ver que não há mais, ou não há hipótese de salvar os ímpios. Exatamente. Não há hipótese. Exatamente. Eles atingiram um ponto não retorno. Não retorno, é isso mesmo. E por mais que Deus faça, por mais que Deus mostre as coisas, por mais oportunidades que Deus dê, não é possível realmente salvar os ímpios. Por isso é que Deus põe um ponto final. Exatamente. Deus põe um ponto final a tudo o que se passa aqui na Terra para iniciar então uma nova era de vida eterna numa Terra feita nova. Exatamente. Não é? Exatamente. Então, e conforme diz a lição de quinta-feira, há duas eternidades. Exatamente. Há duas eternidades. Uns, os salvos, viverão eternamente, os outros morrerão uma morte eterna. Que a Bíblia chama a segunda morte. Exatamente. Não é? A Bíblia chama a segunda morte, aqui nestes capítulos de Apocalipse 20 e 21. Então, uns morrerão para nunca mais ressuscitar, é uma morte eterna, e os salvos viverão numa terra feita nova para toda a eternidade. Portanto, são duas eternidades. É não é? Isso mesmo, é isso mesmo. Okay, e agora, são consumidos. Agora, uma ideia muito importante que a lição nos transmite
é que os ímpios serão consumidos, ou seja, eles não Isso. estarão a viver em Eternamente. alma, espírito, eternamente no inferno sempre a Ora bem, arder. ora É bem. muito importante nós compreendermos isso, não é? Pode haver algum irmão de outra igreja Aliás, protestante que há esteja a ouvir. há um texto que é o texto seguramente mais conhecido de todos os cristãos, independentemente da denominação cristã a que pertençam, que é o texto de João 3,16. E o que é que diz esse texto de João 3,16 que é muito conhecido? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, em Cristo crê, não quê? O que é que lá diz? Não pereça. Não pereça. O que é que o verbo perecer quer dizer? Ora bem, isso Acabar. mesmo. Isso. Deixar de existir. Mas Isso. tenha a vida eterna. Então, o que é que esse texto põe em contraste, em oposição uma coisa à outra? A vida eterna com o perecer. Então, qual é o destino daqueles que não terão a vida eterna? O destino daqueles que não terão a vida eterna é perecerem. Ora, se ficassem eternamente no inferno a arder, como diz a teologia popular, não pereciam. Mas a Bíblia diz que perecem. Isso mesmo. Estão a Exatamente. ver, amigos? Isto é muito óbvio, mas há um texto no livro na Epístola de Judas, que é o livro que precede o livro do Apocalipse, que diz o seguinte, portanto, em Judas, no versículo 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo. E eu sublinho, por exemplo. Exemplo de quê? Sofrendo a pena do fogo eterno. Então, será o fogo eterno que será o responsável pela destruição dos ímpios, de Satanás e dos seus anjos. Isso. E aqui nos é dito que a destruição de Sodoma e Gomorra, e curiosamente em Lucas 17 nós encontramos registadas as palavras de Jesus, que disse que assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem, lembram-se? Ok? Então, o que é que isto foi exemplo? É um exemplo, é uma amostra significativa, para usar a linguagem da estatística, daquilo que acontecerá com a destruição dos ímpios no tempo do fim. E eu pergunto, que fogo foi este que destruiu Sodoma e Gomorra? É um fogo que ainda permanece a arder? Não. Ora bem. Reduziu, conforme diz outro texto, reduziu aquelas cidades a cinzas. Isso. Por exemplo, 2 de Pedro, no capítulo 2, e no versículo 6, diz assim: e condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo de quê? Aos que vivessem impiamente. Exatamente. Então, a destruição de Sodoma e Gomorra é uma amostra, é um exemplo da forma como Deus irá destruir os ímpios no tempo do fim. Como é que foi esse fogo eterno, descrito em Judas 7, que destruiu Sodoma e Gomorra? É um fogo eterno na sua duração? Não. Foi um fogo eterno nas suas consequências. Destruiu Sodoma e Gomorra para sempre. Essas cidades nunca mais foram reconstruídas. Nunca mais. Jerusalém, por exemplo, foi destruída 2 vezes por fogo, mas foi reedificada. Sodoma e Gomorra, nunca mais. Então, o que é que se quer dizer? Que os ímpios serão destruídos de tal forma que nunca mais existirão. Perecerão mesmo, de facto. Não ficarão numa outra forma de existência a viver. Porque se ficassem no inferno a arder eternamente, então não pereciam. Isso, exatamente. Claro, este ponto. E aliás, portanto, para aqueles nossos irmãos protestantes de outras igrejas que possam estar a ouvir, não esqueçam o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28, não é? Isso. Este texto diz que a alma irá perecer na Guiana, e é o fogo do último dia. Eu estou-me a rir porque uma vez, ou mais que uma vez, já fui confrontado por irmãos de outras denominações que começaram por usar esse texto, dizendo, portanto, que este texto prova, portanto, o seu conceito da não imortalidade da alma, da imortalidade da alma, porque leram a primeira parte do versículo que diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Então o que é que eles queriam sublinhar? Que a alma não pode ser morta. Se não pode ser morta, então ela vive para sempre. E eu só tive o cuidado de dizer assim: não se importa, por favor, de ler até ao fim do versículo. Pois, exatamente. E o fim do versículo diz: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então a alma também perece. Isso, então ou seja, no lago de fogo e enxofre, no fim dos 1000 anos, que é mencionado aqui nestes últimos capítulos do Apocalipse, esse lago de fogo e enxofre, que é a Guiana ou Geena, a alma vai perecer. Também. Parece o corpo e parece a alma. Quem é aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo? É o próprio Deus. É Deus. Porquê? Deus. Porque até a ressurreição última dos ímpios, no final dos 1000 anos, para comparecerem em tribunal diante de Deus, a alma entra num sono.
Isso. A alma entra num sono, os mortos estão a dormir, a sua memória é preservada, a sua personalidade é preservada, portanto, entram num sono do qual somente Deus pode despertar. Isso. Mas na Geena, no fim dos 1000 anos, no lago de fogo e enxofre, a alma e o corpo morrem, desaparecem. Tudo. Não há hipótese de ressurreição. Não há. Por isso é que a Bíblia chama a segunda morte. Isso. Não é? No versículo 6, versículo 14, do capítulo 20, não é? A versículo 9, 6, 14, a Bíblia chama a isto a segunda morte, que é o lago de fogo, não é? Isso. E o versículo 9 diz que eles foram consumidos. E quando diz consumidos é o corpo e a alma, é tudo. Não há hipótese de recuperar. É uma ressurreição de não retorno, quer dizer, da qual não pode haver ressurreição. É uma morte da qual não haverá ressurreição. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, é isto. É isso mesmo. E então a eternidade começará a ser vivida pelos salvos, porque Jesus irá fazer então a nova terra, como fez em Gênesis, na semana da criação. Deus novamente em 6 dias vai fazer uma terra nova e os salvos irão viver nessa terra feita nova para sempre. Exatamente. E a capital da nova terra será a Nova Jerusalém, que entretanto terá descido do céu no final dos 1000 anos. Exatamente. Será a capital da nova terra. Ok, creio que já abordámos, digamos, a essência desta lição. E terminámos a hora que tínhamos que terminar. Exatamente. Ok. Chegamos ao fim não só desta lição, mas também deste trimestre. Aguarda-nos agora um novo trimestre, o terceiro trimestre deste ano. Ainda não temos o trimensário, de modo que ainda não sei qual é o tema que nós iremos estudar, mas cá estaremos convosco para vos acompanhar no estudo de um novo trimensário de novos temas bíblicos. Pois bem, vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por a Tua revelação ser tão clara, Senhor, naquilo que é a essência e que é importante para a nossa salvação. Obrigado, Senhor, porque apesar de não podermos não conhecer todos os detalhes do que acontecerá, mas aquilo que Tu nos revelaste de forma clara e cristalina é mais do que suficiente para nos orientar nesta peregrinação até à eternidade. Senhor, por favor, preserva a cada um de nós de todo o mal, livra-nos de todo o mal e que em tudo nós possamos fazer a Tua vontade. Amém. Abençoa-nos, protege-nos, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, irmãos, mais uma vez ficamos por aqui, que Deus vos abençoe e até para a próxima semana, se Deus quiser. Até para a semana. Deus. Deus nos abençoe a todos.